Pensar não é resolver. Fica comigo nesse vídeo que eu vou compartilhar com você uma dica muito interessante sobre como sair da ruminação mental. Você já passou horas pensando num problema e depois de todo esse tempo você percebeu que não resolveu absolutamente nada? Você analisou, você imaginou possibilidades, relembrou conversas, pensou no que deveria ter feito, tentou prever o que poderia acontecer e terminou exatamente no mesmo lugar, só mais cansado. Isso acontece porque existe uma diferença enorme entre pensar sobre um problema e resolver um problema. E entender essa diferença pode ajudar você a diminuir o desgaste mental que talvez você carregue todos os dias. Nossa mente, ela tem uma capacidade extraordinária de antecipar situações. É uma máquina de previsões. Fica criando previsões, imaginando 24 horas por dia. Isso é muito útil. O grande problema começa quando confundimos quantidade de pensamentos com qualidade de pensamentos. Imagine, por exemplo, que amanhã você tenha uma reunião muito importante, amanhã. Imagine, você então começa, a sua mente começa. E se eu não conseguir me explicar direito? E se eu esquecer de alguma coisa? E se fizerem uma pergunta que eu não saiba responder? E se perceberem que eu estou nervoso ou nervosa? E se alguma coisa der errado? Imagina, percebe? Você pode passar horas fazendo isso, pensando. Mas perceba, qual foi a solução produzida? Talvez nenhuma. A sua mente simplesmente prendeu você nesse lugar. Agora, imagine que você utiliza 20 minutos para organizar os principais pontos dessa reunião, preparar as suas informações e definir o que você precisa comunicar, usando apenas 20 minutos para organizar toda essa confusão mental. Isso é muito diferente. No primeiro caso, você estava ocupando a sua mente com pensamentos disfuncionais, aleatórios. No segundo caso, na questão de você parar 20 minutos, você está utilizando a sua mente para organizar. Então, nós podemos dizer que pensamento produtivo é diferente de pensamento repetitivo. Existe uma maneira relativamente simples de perceber essa diferença. O pensamento produtivo, ele costuma levar você a algum lugar. O pensamento produtivo, ele pode produzir uma decisão, ele pode produzir uma ação, ele pode produzir uma estratégia, um aprendizado, ou até mesmo uma conclusão que talvez não exista nada que você possa fazer naquele momento. Já o pensamento repetitivo, ele funciona em círculos. Você começa, por que aconteceu isso? Aí depois, mas por que eu fiz aquilo? E aí depois, e se eu tivesse percebido isso antes? E em algum tempo depois você está novamente se perguntando, por que aconteceu isso? E você percorreu quilômetros mentalmente, mas não saiu do lugar. É como caminhar em uma esteira. Existe um movimento, existe um esforço mental, existe um gasto de energia, mas não existe deslocamento. Talvez esse seja o objetivo fundamental
desse vídeo que eu estou compartilhando com você. Então, nós podemos questionar se é uma reflexão ou uma ruminação. Pensar sobre o passado é importante. É assim que nós aprendemos com o que aconteceu no passado. Você pode olhar para uma experiência, por exemplo, e se perguntar, mas o que aconteceu? O que eu poderia ter feito diferente? Ou o que eu aprendo com isso? Você está pensando no passado, mas está fazendo perguntas interessantes para você. Isso é uma reflexão. Mas existe um momento em que a reflexão pode se transformar em uma repetição. Por exemplo, por que eu fiz aquilo? Por que eu não percebi? Por que deixei isso acontecer? Por que eu sou assim? Nesse momento, uma pergunta pode te ajudar. Vamos dizer que você está percebendo que você está ruminando um pensamento. Nesse momento, pare e faça essa pergunta. Pare o vídeo e anote. Pode parecer simples ou até mesmo sem sentido ou besta essa sugestão, mas experimenta fazer isso. Pare o vídeo e anote. A pergunta é: existe alguma coisa nova que eu ainda posso aprender com isso? Essa é a pergunta. Existe alguma coisa nova que eu posso aprender com isso? E ali você vai perceber que você tira a sua mente daquela ruminação e quebra um padrão. Se a resposta for sim para essa pergunta, se existe, faça. Faça agora. Se não existe, talvez continuar pensando não seja mais um aprendizado. Talvez seja apenas permanecer mentalmente preso ao acontecimento. Reflita sobre isso. E ali nós trazemos a seguinte provocação. É um planejamento, eu estou pensando eu estou transformando isso em um planejamento ou em mais uma preocupação? Com o futuro acontece a mesma coisa. Coisas que até agora eu falei, coisas do passado, você imaginando alguma coisa, mas no futuro também. Com o futuro aparece algo parecido, né? Que traz a ansiedade. Veja, planejar é importante, mas antecipar todas as possibilidades é impossível. Todas as possibilidades. Imagine um número enorme de possibilidades. E a mente ela fica querendo trazer infinitas possibilidades. Agora, observe quantas preocupações começam com apenas duas palavras. E se? Se você colocar e se no meio de um pensamento, você vai perceber que a coisa fica realmente complicada. Por exemplo, você imagina alguma coisa no trabalho e já vem, e se eu perder o emprego? E se o meu relacionamento não der certo? E se eu fracassar? E se eu esquecer o que preciso falar? E se pontinhos? E aí você vai colocando os teus e se's aí. Né? Para cada e se que você responde, a sua mente consegue produzir outro. É incrível. E depois outro, e outro, e outro, até que você esteja tentando encontrar uma certeza que simplesmente não existe. Por isso, quando a sua mente começar a correr para o futuro, experimente perguntar. Pause o vídeo agora e anote. A pergunta é: existe alguma coisa que eu possa fazer sobre isso hoje? Existe alguma coisa que eu possa fazer sobre isso hoje? Se existe, faça. Se não existe, talvez você esteja tentando viver antecipadamente uma situação que ainda não aconteceu. E a mente vai criando um monte de coisas. Então, no método Acalme a Sua Mente, eu compartilho muitos insights sobre tudo isso que a mente fica criando, sobre o que aconteceu, sobre o que vai acontecer, e compartilho também
perguntas, insights que você pode aplicar no seu dia a dia. E eu quero convidar você a conhecer um pouco mais sobre o método Acalme a Sua Mente, visitando o site do Instituto Arturo Monteiro, e lá tem um local onde você vai preencher os seus dados para que eu possa enviar para você um e-book sobre um assunto muito interessante que complementa o método Acalme a Sua Mente, e você passa a receber todo o meu conteúdo também. Você vai perceber que o conteúdo que eu compartilho com você é um conteúdo que eu apliquei na minha vida, eu aplico na clínica, atendendo como hipnoterapeuta, e trago muito da verdade da clínica, do dia a dia, das dificuldades, dos desafios das pessoas com relação a superarem aquele momento em que elas estão vivendo. E eu procuro transformar isso num conteúdo muito pesado, no bom sentido, de embasamento dentro da neurociência, e transformar isso em algo que possa ajudar você. Então, esse é o meu convite. Você pode, se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, que você vai estar ajudando, me ajudando a chegar a mais pessoas e automaticamente também a ajudar essas pessoas que estão procurando alguém que compartilhe um conteúdo verdadeiro, equilibrado, para transformar a vida das pessoas. Então, me acompanhe nos próximos conteúdos com o método Acalme a Sua Mente, porque talvez você não precise aprender a parar de pensar. Talvez você precise aprender quando continuar pensando já não está mais ajudando você. Beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço, vamos para cima.